Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Christopher e hoje a gente vai conversar sobre o desânimo. Pois é, a gente vai conversar sobre esse tema que na verdade eu tinha dois temas diferentes para poder falar, né? E vai ter que ficar na gaveta porque o Espírito Santo me incomodou para gravar isso. Tanto é que semana passada, né, quem acompanhou lá nos meus stories no Instagram, semana passada eu tive o problema com a minha tela, que ela não estava funcionando, a tela do meu notebook, não estava enviando imagem para a segunda tela que eu tenho, e aí eu não consegui gravar nada, porque o programa que eu uso para poder gravar o áudio, eu preciso olhar, né, para preparar tudo, e também a câmera, e eu não consegui. Eu gravei um vídeo na segunda, só que eu senti do Espírito Santo que não era aquele tema. E aí o que eu fiz? Eu deletei e o computador não ligou mais. Ele não dava mais imagem. O computador ligava, mas não dava imagem. Agora ele voltou, tá funcionando tudo certo. Conforme foi passando a semana depois da segunda-feira, eu comecei a sentir do Espírito Santo de falar sobre esse assunto, sobre desânimo, né? Porque eu conversei com um amigo meu na igreja há algumas semanas atrás, onde a gente estava conversando, teve um papo muito rápido, aonde a gente conversou, né? Falou sobre essa questão do desânimo, como que às vezes a gente fica desanimado para ler Bíblia, às vezes a gente fica desanimado para orar, para buscar ajuda, para se fazer um discipulado, e enfim, como o desânimo ele pega a gente. Eu comecei a parar para pensar quantas vezes eu não caí no desânimo, né? E assim, não é o desânimo de caramba, eu tô ok aqui, tô desanimado. Não, é algo do tipo, eu quero largar tudo, entendeu? Deus fez tanta coisa, mas eu quero largar tudo. Essa é uma das questões que eu paro pra olhar e falo assim, cara, como é que eu cogitei esse pensamento, né? O desânimo ele chegou tão forte em mim ao ponto de eu pensar, eu vou desistir de tudo, vou deixar tudo que Deus já fez na minha vida e já era. Porque o desânimo ali às vezes vem com isso. E comecei a pensar das vezes em que Deus me mostrou tanta coisa, me entregou tanta coisa e eu tava voando, do tipo, aquela questão de estar numa escada rolante, vai subindo, numa escada rolante que não tem fim, e eu tava subindo, mas chegou um momento onde eu falei assim, Deus, eu tô cansado, eu não quero mais. E quantas vezes a gente não passa por isso, né? Quantas vezes a gente não passa por esse desânimo em que Deus tá fazendo tanta coisa na nossa vida, Ele tá entregando tantas coisas, tantas promessas que Ele fez pra gente estão acontecendo e a gente fica feliz por causa disso, a gente fica, caraca Deus, obrigado, nossa, vamos pra cima e daqui a pouco, puf, baixa. E isso não significa que você tá vivendo em sentimento, mas é porque o seu corpo, o físico, né, ele não acompanha o que o espiritual tá fazendo, porque às vezes bate o cansaço e tudo, só que conforme eu tava lembrando disso, conversando com o Espírito Santo, ele me lembrou de uma passagem onde Jesus ele fala a famosa frase, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo mundo conhece essa versão que diz, tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus ele falou que no mundo a gente teria aflições, e as aflições elas querem dizer o quê? Que são lutas, são batalhas que vão fazer a gente desanimar, que a gente vai tá forte no começo, né, como uma luta de MMA, uma luta de boxe, que o que acontece? Nos primeiros 2 rounds, né, os lutadores eles ainda têm energia, mas a partir do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, eles já não têm tanta energia, e eles estão gastando energia em cada soco, em cada desvio deles, em cada defesa, e aí chega um momento na luta que você percebe o cansaço nítido, só que eles não desanimam, eles continuam, né, jogando essa adrenalina. Quantas vezes Jesus já não falou isso pra você? Quantas vezes ele já não falou isso pra mim? Ei, tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Não precisa desanimar, tá difícil? Mantém. Se eu falei pra você continuar, você continua. Se eu falei pra você parar, você para. Mas enquanto eu não falar pra você parar, você continua. E quantas vezes eu me deparei aqui no meu quarto, me ajoelhando e falando, Deus, eu não quero mais. Eu tô desanimado, eu não sei mais o que fazer, eu só não quero mais. Quantas vezes? Conforme eu tava conversando isso com Jesus, ele me trouxe esse versículo. Ele me levou para um outro versículo que eu tava lendo ontem à noite e eu nem me toquei.
mas como a gente sempre fala, o Espírito Santo, ele age de formas diferentes e a palavra ela se renova a cada dia. Então eu quero abrir com você lá em Mateus 13, no versículo 16. Lá vai dizer assim: felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. No 17. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Sabe, essa palavra ela veio muito a calhar, a encaixar no que o Espírito Santo estava falando pra mim. Por quê? Porque hoje em dia, as pessoas da nossa idade, as pessoas mais velhas que a gente, as pessoas que estão, os adolescentes e as crianças de hoje, eles estão ouvindo sobre um Jesus, ouviram e a gente ouviu sobre avivamento, sobre milagres, sobre tantas coisas que lá atrás na Bíblia, muitos profetas, Jesus fala isso, muitos profetas, eles queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, queriam ver o que vocês estão vendo. Sabe, quantas curas você já não viu durante a tua caminhada? Quantos avivamentos individuais e coletivos você não ouviu falar? Isso deveria dar o gás pra gente do tipo, cara, eu quero viver isso, Deus, eu quero viver. Eu quero ter isso na minha vida. Eu não quero só ouvir, mas eu quero ver também, porque lá atrás, na Bíblia, no Antigo Testamento, os profetas falavam que isso ia acontecer e eles queriam ver isso acontecer, mas eles não conseguem. Eles não conseguem mais ver isso. Ou como que isso devia dar um gás pra gente de, caraca, eu tô vivendo o que pessoas oraram pra viver lá atrás. Eu já cansei de ouvir essa frase, mas é uma frase que ela é muito real, onde ela diz que tudo que a gente tá vivendo hoje, como igreja, é resultado de pessoas que lá atrás oraram para que isso acontecesse, sabe? Sempre antes de uma trilha ser criada, alguém foi entrando com um facão e cortando tudo que é tipo de mato, de galho que tinha na frente. E aí às vezes a gente se depara com esse caminho limpo e a gente cansa no meio, sendo que a pessoa deixou tudo preparado pra gente chegar no propósito. Mas óbvio que vai ter um momento nessa trilha que a gente vai chegar no final dela, onde a pessoa não conseguiu continuar e é a gente que vai ter que tirar o facão e começar a cortar. Mas atrás da gente vai vir pessoas que vão aproveitar esse mesmo caminho. Então, quando a gente fala de desânimo, Cris, eu não tenho mais ânimo para ler Bíblia, eu não tenho mais ânimo para orar, sabe? Eu entro no meu quarto, eu não sinto nada, eu não ouço o Espírito Santo, eu não tenho tempo para isso porque o meu dia é muito corrido. O que para você é prioridade é aquilo que você vai querer fazer. Então, se a leitura bíblica, se a oração não é uma prioridade para você, você não vai fazer. Isso tem que se tornar uma prioridade. Tem que se tornar um hábito. Por quê? Porque mesmo quando você não tiver com vontade, você faz. Mesmo quando você não tiver com vontade de ler Bíblia, você lê. Quando você não tiver com vontade de orar, você ora. Por quê? Porque se tornou um hábito. É algo que a tua alma, ela já sente falta também. Ela acha algo estranho, sabe? Quantas vezes eu acordar de manhã e eu falar assim, meu Deus, eu esqueci de orar ontem à noite. Sabe, eu sinto falta. Eu sinto falta quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia pelo menos uma vez no meu dia. E isso tem que se tornar frequente pra gente. Mas isso, então quer dizer que é só fazer isso e nunca vai desanimar? Não, você vai acabar desanimando porque você é humano. O humano cansa. O ser humano, ele cansa. Só que nem Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dá o refrigério que a gente precisa, ele tira toda a dor, toda a culpa, tudo aquilo que gera peso na gente, ele tira. Todo o desânimo, ele tira. Por quê? Porque quando você ouve Jesus falando pra você, é isso que eu quero que você faça, vai, você tá fazendo certo, continua. Cara, isso te dá um ânimo, isso te gera algo aqui dentro que você fala, bora, vamos, tô indo. Ou às vezes ele vai até responder, talvez você não esteja segurando muita coisa. Porque pra você viver propósitos, às vezes você tem que deixar certas coisas. Então, se o seu propósito é evangelizar pessoas, é cuidar de pessoas, é ensinar pessoas, você vai ter que sacrificar algo no seu dia para você poder ter um tempo com Deus, para você ter um tempo com Ele, um tempo de estudo, um tempo de oração, um tempo de busca, porque você não pode fazer isso pela tua força, porque aí você vai cansar e vai ser você, não vai ser Jesus, não vai ser o Espírito Santo através da tua vida. Jesus, quando ele fala, o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo, os profetas, eles sempre quiseram viver isso. Mas parece tão fácil, sabe? Os próprios discípulos, eles desanimaram, gente. Os próprios discípulos de Jesus, depois que Jesus morreu, eles desanimaram. O que eles fizeram? Eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Vamos voltar a pescar, vamos voltar a trabalhar do jeito que a gente fazia, porque agora Jesus morreu e já era tudo, e a missão foi pro saco, enfim. Eles desanimaram, mas Jesus chega
para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Ali foi o ânimo que Pedro precisava para poder continuar, para poder se tornar o líder, sabe? Foi aquele momento ali que Jesus olhou para eles e falou: ei, lembra que eu falei para vocês terem bom ânimo? Porque vai ter problema, mas vocês não podem deixar isso abater vocês. E é isso que o Espírito Santo ele colocou para mim falar, porque foi através de uma conversa básica e rápida na igreja. Sabe, eu tô desanimado, não consigo ler Bíblia, não tenho vontade de ler Bíblia, não tenho vontade de orar. Separa 15 minutos, sabe, de 15 em 15 minutos na sua semana. Isso já gera alguma coisa, já gera uma diferença no teu espírito, já gera uma diferença em você. Por quê? Porque você não tá deixando a tua disciplina e o teu relacionamento com Deus de lado. Ao invés de você falar, eu tô desanimado, você fala, eu vou continuar. Seja forte e corajoso. Isso que Deus fala para Josué em Josué 1:9. Seja forte e corajoso. E por que ele fala isso? Porque ele sabe que vão ter momentos onde Josué ele vai cansar. Josué cansou, Moisés cansou, Abraão cansou, Jacó cansou, Jó cansou, Abacuque cansou, Davi cansou. Todos eles cansaram, mas por que eles não pararam? Porque eles sabiam a promessa que Deus tinha para a vida deles. Porque eles sabiam aonde Deus queria colocar e eles sabiam aonde Deus estava levando eles. E Deus olhava para eles e falava: ei, eu tô contigo, tenha bom ânimo, não desanima, eu tô contigo. Ou se tá desanimado, vai desanimado mesmo, que eu vou dar o ânimo. É por isso que a palavra fala que aquele que busca a glória para si, esse não verá o Pai, mas aquele que pega toda a glória e entrega para Deus, esse verá o Pai. Por quê? Porque não gera peso. Quando você pega tudo pra você, tudo é você que faz, a tua capacidade, a tua inteligência, é você cansa, você desanima. Porque é você que tá fazendo, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo através da sua vida. Porque quando é o Espírito Santo que tá fazendo, cara, vem um amor, vem um gás, uma energia que você não sabe de onde vem. E aí você chega no final do dia com aquele cansaço de, cara, o dia valeu a pena. Porque eu vivi o propósito. Mais um dia. Porque aquilo que tava queimando em mim não apagou durante o dia. E hoje o Espírito Santo ele tá dizendo isso pra você. Se você tá desanimado, busca esse ânimo em mim, não em outras coisas. As coisas do mundo, as coisas que são momentâneas, elas vão te dar um ânimo momentâneo. É igual você tomar um Red Bull. Você pega e tá com sono, você toma um Red Bull e aí, né, um Red Bull, um energético, não sei qual que faz efeito, porque, por exemplo, pra mim é só Red Bull que faz efeito, o Monster não faz efeito na minha pessoa. Mas se eu tomo Red Bull quando eu tô com sono, cara, eu acordo na hora, pelo menos dá uns 3 minutos, 5 minutos eu já tô acordado de novo. Só que conforme vai passando o dia, o sono vai voltando. O desânimo, o gás, a energia que eu tive quando eu tomei o energético some, vai sumindo, porque ele vai gastando. Agora com o Espírito Santo não é assim. Por quê? Porque a palavra fala que ele é uma fonte de águas vivas e que ela jorra do trono e ela não para. Então quando a gente está desanimado, a gente tem que buscar o nosso ânimo em Jesus. Por quê? Porque a hora que esse rio cai na gente, ele não para. E ele vai animando a gente. Quando a gente está desanimado, ele injeta mais ânimo. E quando a gente está desanimado, ele injeta mais ânimo. Porque é assim que funciona. A nossa carne vai gritar, para. Mas o nosso espírito vai falar, continua. Se você está no propósito, continua. Se você está fazendo o que Jesus falou para você fazer, se você está fazendo o que Deus colocou para você fazer, continua. Se o propósito está funcionando, então vai. Sabe? Se não é a tua força, continua. Mas se é você, para e pensa. Qualquer tempestade pode balançar o barco de um lado para o outro. Mas quando a gente tem Jesus no barco, o desespero ele some. O desânimo ele desaparece e a gente fala, cara, Jesus está no barco com a gente. E por Jesus estar no barco com a gente tá ouvindo o que outros queriam ouvir, a gente tá vendo o que outros queriam ver. E ele tá dando esse privilégio pra gente, porque a gente nem merecia tá ali. A gente nem merecia tá vivendo tudo isso, mas ele tá permitindo. Por quê? Porque ele é um pai bondoso, mas ele olha e fala, ei, é porque eu tô no barco. É porque eu tô na direção, não é porque você tá fazendo alguma coisa. Porque se dependesse de você, esse barco ele ia afundar, ele ia virar, ele ia bater em algum lugar. Mas porque sou eu que tô no barco, porque sou eu que tô nesse barco, a gente vai chegar no propósito. Eu vou te levar no propósito, porque não é você que faz, sou eu que faço. O Espírito Santo tá falando pra você hoje, falando pra mim hoje.
Não deixe o desânimo te abater, porque eu tô junto. Se você tá desanimado, busca o ânimo em mim. Sempre lembre que hoje a gente tá vivendo e ouvindo aquilo que os profetas lá atrás, aquilo que os discípulos lá atrás, eles falaram que queriam ver e ouvir. Pensa nas pessoas que oraram antes de você. Se você aceitou Jesus por causa de uma pessoa, lembra dessa pessoa que ela orou por você, pra você tá onde você tá hoje. Porque a palavra e tudo com Deus, ela se dá por legado. Pessoas que abriram caminhos. Aí a gente aproveita esses caminhos para poder chegar em um certo lugar, mas depois a gente é que abre o caminho para quem tá vindo atrás. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa mensagem, né? O Espírito Santo falou para mim falar sobre isso. Nunca esqueça. O ânimo, ele vem de Jesus. Tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Não é porque a gente vence com a nossa força, mas é porque ele faz. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!